Oi, pessoal, tudo bem? Olha só, em 2022 eu fiz uma postagem para sugerir misturas de óleos essenciais para aromatizar um enxaguante bucal. Assim a gente foge, né, da santa hortelã de todo enxaguante bucal. Então a gente pode criar novas opções de aroma para o enxaguante bucal que você vai utilizar na sua casa. Claro que você vai fazer esse enxaguante bucal de uma maneira caseira, você vai pingar o teu óleo essencial no copo com água e aí você vai usar essa água e vai cuspir essa água e depois você vai jogar fora o tanto de água que sobrou. Né? É assim que eu estou propondo a utilização desses óleos essenciais. E aí, quando a gente está pensando em enxaguante bucal, os aromas que a gente gosta são aqueles aromas que refrescam o hálito. E aí, obviamente, que são aqueles óleos essenciais que puxam para um perfil olfativo refrescante. Entre as moléculas refrescantes que aparecem nos óleos essenciais, as mais comuns são o próprio mentol, que está na hortelã-pimenta, está na hortelã do campo. A gente vai ter também o 1,8 cineol, que é chamado de eucaliptol, que está em vários óleos essenciais, inclusive em alguns óleos de eucalipto, né? E a gente vai ter também o salicilato de metila, que é a molécula-chave do óleo essencial de Wintergreen, mas eu não vou indicar esse óleo essencial para você utilizar, porque a gente acaba consumindo uma gota para colocar no copo d'água que excede muito a quantidade de salicilato de metila que é utilizado dentro dos enxaguantes que são fabricados pela indústria, e essa não é uma molécula assim exatamente tranquila para a gente ficar consumindo na forma de óleo essencial. Tá dentro do enxaguante bucal industrializado, tudo bem, porque existe um controle dessa diluição, mas para fazer em casa já não é muito legal. E aí o outro perfil olfativo que combina super gostosinho assim com os enxaguantes bucais são os perfis de sabor cítricos. E aí tem vários óleos essenciais que a gente pode misturar com os próprios óleos essenciais que são prensados da casca dos citros, né? Então a gente vai dar uma olhada nessas misturinhas que eu sugeri nessa postagem. Bom, começando aqui com as postagens para fazer um enxaguante bucal para deixar o hálito fresquinho, a gente vai pensar então em misturar alguns óleos cítricos junto com alguns óleos que são ricos em cineol. A primeira mistura que eu sugiro é de um tipo de melaleuca que cresce na Austrália, que é a melaleuca quinquenerva, cujo nome comum é niauli, que tem um quimiotipo cineol que fica muito gostoso de você misturar com o óleo essencial de limão para fazer um enxaguante bucal do tipo hálito fresquinho. Aí tem outros óleos essenciais com cineol que também combinam bem com o limão. A gente vai ter, por exemplo, o próprio alecrim quimiotipo cineol, que fica bastante interessante também. Depois, com os óleos de eucalipto glóbulos e eucalipto radiata, que são os dois óleos mais comuns em cineol que a gente encontra no mercado, dá para misturar o limão, mas eu acho que fica mais gostosinho colocar o óleo essencial de laranja, seja doce, seja a laranja amarga. E aí vamos pensar num outro óleo que não é muito óbvio que tenha cineol, mas ele tem pra caramba, que é o titri, a melaleuca alternifolia. E o titri, ele sozinho já é utilizado por muitas pessoas como um enxaguante bucal, justamente por conta do potencial antisséptico desse óleo essencial, né, da sua ação antisséptica. Agora, ele não tem um perfil olfativo que agrada todas as pessoas. Então, a minha sugestão é da gente misturar esse titri junto com a bergamota ou, por exemplo, junto com a laranja, que fica mais gostosinho, e aí a gente continua utilizando o potencial antisséptico do titri, só que com um aroma um pouco mais agradável por conta desse óleo essencial cítrico, né? E pensando em dois óleos essenciais que sozinhos já dão essa refrescância para o hálito e acabam sendo muito interessantes e muito gostosos assim do ponto de vista olfativo, um é o óleo essencial da semente de cardamomo. Bom, cardamomo, a semente, a gente encontra, por exemplo, nos países onde essa semente é assim, de forma abundante usada como especiaria, a prática de você mascar a semente do cardamomo para purificar o teu hálito, né? Pensa, por exemplo, no Marrocos, a gente pode pensar, por exemplo, na Índia, né? Então, você vai mastigar essa semente porque ela purifica o hálito e claro também que ela tem algumas propriedades que são digestivas. Então, o óleo essencial de cardamomo, uma gotinha que você pingue na água para fazer o seu bochecho, te dá um aromatizante assim muito gostoso realmente, né?
E aí, uma outra planta que dá um óleo essencial que é muito agradável para fazer esse enxaguante bucal é um outro tipo de hortelã que não produz mentol, mas que é muito assim, que está muito no nosso dia a dia porque ela é utilizada bastante para aromatizar chiclete, que é a hortelã verde, né? Então, a hortelã verde ela tem o nome botânico de Mentha spicata ou Mentha viridis, são sinônimos botânicos. Ela tá naquele trident verde, né? E ela tem um aroma um pouco mais fresco, fresco não, um pouco mais floral e herbal de hortelã, do que a menta do campo, a hortelã do campo e do que a hortelã pimenta, né? Então fica bem gostoso também de você trabalhar apenas com ela para dar esse cheirinho, esse aroma ao teu enxaguante bucal. E aí, pensando nas misturinhas de óleos essenciais para fazer um enxaguante bucal com um aroma mais cítrico, então a primeira mistura que eu sugiro é justamente de pegar 3 óleos cítricos para você fazer essa sinergia. A gente pega o óleo essencial de limão junto com o óleo de laranja, junto com o óleo de mandarina, né? Então fica muito gostoso. E aí é claro que como a gente está trabalhando com 3 óleos essenciais, 3 óleos, uma gota de cada um num copo de água vai ficar forte para fazer o teu bochecho. Então, nesse caso, você tem que deixar preparada essa sinergia e dessa sinergia você cata uma gota e coloca lá no teu copo. Mesmo as sinergias anteriores, fresquinhas, que são com 2 óleos essenciais, pode ser que uma gota de cada um no copo fique meio pesado. Então, aí nesse caso, vale a pena você também já deixar pronto e aí quando você for fazer o teu bochecho, é que você pega dessa sinergia uma gotinha do óleo essencial, pinga no copo d'água e faz o bochecho. Bom, aí pensando ainda na utilização de cítricos, então o que acontece é que você tem um sabor que acaba sendo assim um pouco relativamente comum dentro das pastas de dentes, que é o sabor anisado, misturado normalmente com a hortelã. E aí esse sabor anisado, ele dá uma refrescância realmente pro hálito. A semente de anis ou a semente de erva doce também tem essa coisa de serem mastigadas depois da refeição para purificar o hálito. Só que daí, em vez de misturar o anis com a hortelã, que é uma coisa que algumas pastas de dente fazem, né? Recentemente eu experimentei uma Colgate que tem um finzinho assim de anis no aroma dela e colino, se eu não me engano, também tinha. A gente vai misturar esse anis estrelado, ou pode ser o funcho, ou erva doce, que tem um perfil olfativo bastante parecido, com a laranja, porque daí dá um certo cítricozinho, fica uma percepção de que esse aroma é um pouco mais doce, fica bem gostoso. Bom, aí uma mistura que é bastante clássica e também vai ser bem antisséptica seria a gente utilizar o óleo de cravo da Índia junto com o óleo de laranja. Lembrando que o cravo da Índia tem um poder antisséptico espetacular. Só que para a utilização do óleo de cravo da Índia, a gente sempre precisa tomar cuidado com a diluição, porque é um óleo essencial muito irritativo e pode ser muito sensibilizante também para as mucosas. Então não é que você vai pingar uma gota do cravo da Índia no teu copo para fazer bochecho, você não vai fazer isso. A sugestão minha é que você dilua de 1 para 100. Colocou uma gota do teu cravo da Índia para 99 gotas de um álcool de cereais ou, por exemplo, de um solubol, e aí dessa mistura é que você arranca a tua gota para colocar no copo com água para fazer o bochecho. Agora, fica bem gostoso se a gente pega esse cravo da Índia diluído e aí você mistura isso com laranja, fica uma delícia, né? Depois, uma outra mistura que não é muito convencional, mas eu já experimentei e fica gostosa também para enxaguante bucal, é você pegar o óleo essencial de turmérico com o óleo essencial de gengibre, aí tem que ser o gengibre destilado para não arder, tá? Não pode ser o gengibre CO2, não pode ser o gengibre hidrodifuso, o turmérico também não pode ser óleo resina, tem que ser o destilado de turmérico, junto com óleo de laranja. O gengibre, ele é gostoso, ele é refrescante quando ele está bem diluído. E aí, se você pega a laranja, que por si só já é gostosa, né? Em termos de aroma, e você coloca o turmérico, dá uma certa quebrada, assim, nessa coisa da picância, porque o turmérico tem um aroma que tem um perfil um pouco mais terroso, fica bastante equilibrado e fica interessante também como enxaguante bucal. Aí depois tem um enxaguante bucal que uma vez eu fiz, e foi mesmo assim que eu queria ver como que era estar com o hálito de princesa, que foi o óleo essencial de rosa damascena, mas também dá para fazer com o absoluto de rosa damascena e misturar com a bergamota.
porque fica realmente uma coisa muito floral, muito gostosa. Só que essa rosa damascena também tem além de ser caro, tem um perfil olfativo bastante potente. Então eu também recomendo que você dilua tipo 1:100. E aí dê essa diluição Execate para misturar com a laranja, para daí novamente catar uma gota e colocar no teu copo. Mas fica tipo assim, hálito de princesa. E aí pensando em outra flor para compor também um enxaguante bucal, a gente tem o óleo essencial da camomila romana, que tem o aroma frutal. É um aroma bastante potente, esse óleo também é caro, então novamente dilua, pode ser talvez de 1:100 ou 1:50. E aí depois você pega esse óleo e você mistura com o yuzu, que é um cítrico de origem japonesa que algumas marcas já comercializam aqui no Brasil. A camomila romana é um óleo extremamente gentil para a pele, gentil para a mucosa, tem alguma atividade anti-inflamatória, então é interessante também essa mistura, não apenas pelo aroma frutal que vai ficar, mas também pelo seu potencial calmante para a mucosa da boca, né? Depois a gente vai ter uma mistura que fica bem sapeca, que é a gente pegar o petit grain de mandarina, que é o óleo que se extrai das folhas da árvore da mandarina, e misturar com o próprio óleo extraído da casca das frutas da mandarina e do mandarineiro, né? E aí a gente faz um enxaguante bucal que vai ter essa conotação cítrica, porém verde. Então fica gostoso também. E aí eu tenho um trio de óleos essenciais que não é muito óbvio, mas dá uma mistura para refrescar o hálito com essa pegadinha cítrica bem gostosa, que é você pegar óleo de alcarávia junto com óleo de limão e junto com o óleo da hortelã bergamota, que é a menta citrata. Essa hortelã, ela também não vai ter mentol, ela é chamada popularmente também de hortelã-limão, hortelã-lavanda, porque ela contém linalol, então é uma hortelã extremamente suave e vai ornar bem, como a gente fala em São Paulo. Eu sou paulista, aliás, eu sou paulistana, mas não moro lá, né? Como a gente fala em São Paulo, vai ornar bem com alcarava e limão. Depois, uma outra dupla interessante, puxando nesse aspecto mais antisséptico, só que com um perfil olfativo que não vai ter aquela coisa meio remédio demais do titri, é o tomilho no quimiotipo linalol, que é um tomilho suave para a gente utilizar na mucosa oral. Pega esse tomilho, vai diluir bem, eu diria, pode diluir aí de 1:50, aí mistura com óleo essencial de bergamota e a gente vai ter essa bergamota puxando a faceta linalol desse quimiotipo do tomilho, mas mantendo aquela picância, aquela coisa meio especiada, meio herbal que existe nesse óleo essencial. Então fica interessante também. E aí depois tem um óleo essencial de uma espécie nativa do Brasil que tem um cheiro de própolis. Própolis pingando na boca e fazendo um enxaguante bucal tá show de bola, né? Mas se a gente quiser trabalhar com óleo essencial, então tem esse óleo que é nativo da nossa flora, que é o óleo da Baccharis draconculifolia, que é chamado de alecrim dourado ou então chamado de vassoura, né? Alecrim vassoura. E ele fica muito gostoso com laranja. Agora, o óleo de vassoura, ele é extremamente potente, olfativamente muito potente. Então, eu recomendo diluir de 1:100, se não de 1:200. E aí, dessa diluição, você cata para colocar na laranja, para ficar uma coisa assim gostosa para você sentir na tua boca durante o bochecho. Uma outra especiaria que também é nativa aqui da nossa flora é a pimenta rosa, Esquinus terebintifolius. Produz um óleo essencial que não tem uma picância, por exemplo, de uma pimenta preta. Olfativamente ele tem algumas notas meio frutais, meio florais, e eu acho que combina super bem com mandarina. E aí também é uma outra sugestão para você aromatizar o teu enxaguante bucal. E finalmente a gente vai ter o óleo de capim-limão, que pode ser tanto a variedade flexuosus quanto a variedade citratus, né, do Cymbopogon, que você vai misturar com a mandarina e vai ficar também um sabor muito interessante para enxaguante bucal. Agora sim, o capim-limão, ele também é meio potente para a gente aplicar em mucosa, não é muito recomendado, então tem que diluir bastante. Talvez você possa diluir aí de 1:50, se você achar ainda muito forte, 1:100, para daí misturar com a mandarina, para daí pegar dessa mistura uma gota e pingar no copo d'água. Mas fica uma coisa bem gostosa, cítricazinha, assim, bastante interessante, né? Bom, quando a gente vai fazer essa mistura do óleo essencial ou da sinergia junto com a água, eu falei logo no início desse vídeo que você podia pegar uma gota desse óleo ou uma gota dessa sinergia, pingar no copo com água, metade de um copo com água, aí você faz o bochecho mais ou menos umas 3 vezes e cospe e joga fora o que sobrou.
Só que normalmente, para dar um pouco mais de conforto para a mucosa oral, eu gosto de diluir esse óleo essencial, ou essa gota de óleo essencial, ou essa gota da sinergia, previamente no Solubol. Então, o Solubol já é vendido aqui no Brasil e é um diluente próprio para óleos essenciais, não alcoólico, justamente para você diluir os óleos essenciais em água. Lá fora, o Solubol é uma marca registrada, Solubol, né? Ele é vendido com grau alimentício. Aqui no Brasil, eu tenho a impressão de que não foi ainda vendido com grau alimentício, embora seja a exata mesma fórmula, né? E aí, normalmente, o Solubol a gente trabalha assim, é uma gota do óleo essencial para 3 ou 4 do Solubol. Eu gosto de trabalhar uma gota de óleo essencial para 4 de Solubol, dependendo do uso, às vezes eu coloco 5 do Solubol. E aí você primeiro pinga o Solubol no copo, aí depois você pinga o óleo essencial em cima, aí você mexe um pouco o teu copo assim para misturar e depois que você coloca a água e faz os bochechos e vai cuspindo e jogando o que sobrou depois fora. Fica muito mais confortável, muito mais gostoso para você fazer essa mistura. Mesmo para gargarejos, se você pega, por exemplo, assim, um titri para fazer um gargarejo e você faz isso sem diluir no Solubol e depois você faz com o Solubol, você vai ver como fica um gargarejo mais confortável. Por quê? Porque você está diluindo os óleos essenciais, então está diminuindo, né, aquele poder irritativo, às vezes secativo que os óleos essenciais têm, adstringentes, né? É como se fosse um tanino que você está colocando na boca. O óleo essencial não tem tanino, mas às vezes alguns dão aquela sensação adstringente, né? Agora, se você não conseguir ter acesso ao Solubol, a sugestão que eu dou é de você fazer uma diluição prévia dos óleos essenciais. Não precisa, tá? É só se você quiser, digamos, para fazer uma quantidade maior de enxaguante, para você não ter que toda hora estar lá pingando uma gota no momento que você for usar. É você utilizar o álcool de cereais, né? O álcool de cereais é um álcool que é vendido em lojas de produtos naturais, ele tem grau alimentício para fazer bebidas, ele tem uma graduação elevada de álcool, acima de 92%, 92 graus, e aí ele dilui super bem os óleos essenciais. Então, numa conta meio de padeiro, você vai pegar uma colherzinha de café do álcool de cereais, nela você pinga uma gota do teu óleo essencial, joga no copo, mexe para diluir bem e depois acrescenta a água. O ruim da gente utilizar o álcool de cereais nessa concentração é porque ele vai ter aquele poder irritativo do álcool de cereais, do álcool na boca. E lembrando que muitos enxaguantes bucais industrializados já não contêm mais álcool, justamente porque o álcool é um pouco irritativo. Agora, se você quer fazer uma quantidade um pouco superior para manter aquele enxaguante bucal durando uma semana, é legal você utilizar o álcool, porque também acaba atuando como um certo conservante, né? Depende da quantidade, não vai conservar. Mas vamos supor que para facilitar a diluição daquele óleo essencial ajuda. E aí você pode, digamos, pegar cerca de uma colher de sopa desse álcool de cereais para 500 ml de água. Primeiro você dilui até 3 gotas da tua sinergia de óleo essencial, do teu óleo essencial sozinho nesse álcool de cereais, aí mistura com essa água e guarda lá na geladeira por uma semana, até 2 semanas vai se conservar bem. E aí você não precisa ficar toda hora fazendo o teu enxaguante bucal para utilizar. Bom, os enxaguantes bucais de farmácia, esses que são industrializados, eles são feitos visando um uso que eu chamo de frequente, diário, frequente e prolongado. Quer dizer o quê? Que você vai usar várias vezes no mesmo dia durante muito tempo, muitos meses. Então, eles contêm uma quantidade de ingredientes ativos que é bem pequena, né? Você pega, por exemplo, o Listerine, que é um produto super antigo. Antigamente era feito com óleo essencial, depois se passou a utilizar a molécula isolada daquele óleo essencial e hoje se usa isolados e aromas idênticos ao naturais, né? É muito diluído, porque justamente se vai utilizar aquele produto às vezes 3 vezes ao dia, sempre após a escovação. Quando a gente pega uma gota de óleo essencial e coloca no copo d'água, a gente está usando uma quantidade de ativo que é muito maior do que tem, por exemplo, numa dose de Listerine que você usa para o enxaguante bucal. Então, eu particularmente não acho que é interessante ficar utilizando isso assim 3 vezes por dia, a menos que você também vá para uma diluição bastante conservadora, assim, realmente bastante alta, para você fazer um uso diário, frequente e prolongado do enxaguante feito com óleos essenciais de maneira artesanal. Então, vamos supor que você use esse enxaguante sempre ao final do dia, porque daí depois você vai dormir, né,
talvez me parece um pouco mais razoável. E aí uma outra dica que eu dou também é que depois que você utilizar o teu enxaguante bucal, mas isso também serve para um Listerine da vida, é você ficar pelo menos uma meia hora sem beber água, né, para poder realmente ficar com aquele produto na tua boca, né, purificando o teu hálito e tudo mais, né. Agora, realmente, se você fizer essa forma que eu te disse aí, de 1 a 3 gotas para 500 ml de água, ainda está dentro do razoável para você fazer um uso meio que assim mais prolongado, mas uma vez por dia está de bom tamanho na minha cabeça, né? Então é isso. Me diga aí nos comentários se você gostou dessas misturinhas, qual que foi a tua preferida e se você já utiliza óleos essenciais para refrescar o teu hálito dentro de enxaguantes bucais ou assim colocando no copo d'água para fazer na tua casa, naquele mesmo momento que você está escovando o dente, me conta que eu quero saber o que você está usando, tá bom? Um beijo e até mais.